Olá, amigos da Amazônia! No Caminhos da Amazônia de hoje você vai conhecer duas reportagens especiais. Nessa reportagem, na primeira, você vai conhecer como é que se trabalha e cria peixe no sistema de tanque-rede, a gaiola. E também vai conhecer a história do município de Caapiranga e também o cultivo do cará. Lembrando que não é o peixe, é uma batata. A gente volta já. Quero lembrar você que nos acompanhe também pelas redes sociais, elas estão aí na tela do seu televisor para você acompanhar, todo o nosso programa. Nesta reportagem que nós vamos mostrar para você, nós estivemos na comunidade Muracupuzinho, no município de Itacoatiara, e fomos conhecer o projeto de criação de peixe em sistema de tanque-rede, a gaiola. Eu estive lá e você acompanha agora nessa reportagem. O Amazonas, em seu vasto território de 1.571.000 km², o maior estado em área territorial do Brasil, possui mais de 40 rios de grandes extensões, e um deles é o Rio Urubu, com 430 quilômetros de comprimento. Ele nasce no município de Presidente Figueiredo, distante de Manaus, 119 quilômetros em linha reta. Circunda outro município, Rio Preto da Eva, e deságua no grande rio Amazonas, na região dos municípios de Itacoatiara e Silves, através do lago do Canaçari. O Urubu é um rio com grande quantidade de espécies de peixes, um dos melhores rios para a prática de pesca esportiva e mergulho, pois o seu leito de água escura, como o Rio Negro, tem pouco detrito da flora, onde a temperatura da água é morna em qualquer período climático. E foi no meio desse paraíso natural que o empresário Kazu Oka instalou seu empreendimento de criação de peixe. O lugar foi escolhido durante uma temporada de pescaria do tucunaré, o peixe de escamas preferido dos pescadores esportivos do mundo inteiro. Oka, um descendente de imigrantes japoneses, conta que já empreendeu em vários setores de atividades econômicas no Amazonas. Eu sempre gostei de pescar, E há alguns tempos fez uma criação lá no Arealzinho e realmente gostei. E para a gente poder trabalhar um pouco maior, nós procuramos o rio maior, Claro que primeiro começou bem, só 12 gaiolas, foi indo, e nós temos agora 76, Gosto de pescar, e quase 20 anos passados eu vim aqui, vi realmente, a localização é muito bonita, E adquiri uma parte para poder ter acesso, para criação. Foi assim. Olha, eu estou gostando porque uma criação que eu já trabalhei em várias atividades, criação de suíno, trabalhando lavoura e a granja. Então o peixe até agora, assim, como criação, eu achei melhor. Por que melhor? Digamos que hoje choveu e não tem como colocar ração, então não põe. Não veio funcionário, não dá tanto como, não prejudica como nem granja. Granja não, é chuva só, mas tem que, Comida pra galinha. E outro realmente limpinho, não tem mau cheiro. Então eu achei o melhor. Desde que eu comecei, já definido a comprador, Eu não vendo para ninguém. Já dá uma pessoa certa. Já esse criação tudo a sobrevivência sem problema.
O empreendimento fica na região do município de Itacoatiara e as belezas naturais começam em terra firme. A estrada que dá acesso ao local é encantadora e em determinado ponto dela parece um túnel formado pelas árvores altaneiras e frondosas. Na margem do rio, num terreno de 250 metros de frente por 1000 de fundos, foi montada uma imponente e ampla estrutura de tanques escavados para o berçário dos alevinos, depósito de ração, construção dos tanques para abrigar os peixes, o cercado para proteger os engradados construídos com tela de aço e estrutura de alumínio e passarela para os funcionários vistoriarem os tanques. O seu Oca ele tem, né, a área terrestre. Nós temos, na verdade, 2 sistemas de criação aqui. Será um sistema de criação na área terrestre e um sistema de criação em tanque-rede, né, em gaiolas aqui. Então, no primeiro momento, quando a gente adquire os alevinos, esses alevinos eles vão passar a primeira fase de vida deles nos tanques escavados, né? Então, nos tanques escavados a gente tem condições de alimentar, monitorar parâmetros físicos e químicos da água e crescimento deles lá, além dos predadores, né? Depois disso daí que a gente transfere, o peixe tiver com um tamanho de 5, 10, 15 centímetros, a gente transfere para uma gaiola aqui, que seria uma gaiola berçário, ou, dependendo do tamanho dele, a gente consegue transferir também para essa gaiola já definitiva, de engorda. A nossa região é bem complicada de se falando em termos de predadores, né? Tem os alados aí, os voadores, né? Nós temos desde das odonatas, né? Que são os animais que são uma espécie de inseto que ele tem, em parte da vida dele, eles são aquáticos, eles são predadores de alevino, né? E os bentivis, nós temos as arirambas, né? Então são várias espécies de pássaros que também são predadores de alevinos. E com relação, como é que é esse acompanhamento biométrico deles, vocês fazem de quanto em quanto tempo? Essa biometria, na verdade, aqui a gente faz muito pouco, né? Pela experiência que o seu Oca tem, ele já sabe a questão de quantidade de ração acidada, né? Ele já tem, nós já temos aqui em torno de quase 11 anos de trabalho aqui nessa região, 10, 11 anos. Então, assim, pela experiência que ele tem, ele já tem uma ideia, né, de quantidade e do período que ela atinge o tamanho comercial. Nós temos aqui uma iluminação bem eficiente, né? Tem gente morando aqui, né? Nós temos cachorros também que podem dar alarme no caso do pessoal se quiser entrar pela área terrestre. Mas aqui nós ainda não tivemos problema com esse tipo de furto, né? Ninguém ainda não mexeu aqui. O piscicultor emprega 6 pessoas e no período da despesca contrata outras para ajudar na retirada dos peixes dos tanques e no embarque do pescado. Agora a gente sempre vai precisando mais pessoa, né? Digamos, vamos despescar. Eu tenho que chamar o diário para poder despescar, né? Aí a gente arranja 20 pessoas, porque a alevino a gente cria lá no tanque escavado. Aí dia de passar na gaiola tem que chamar mais pessoa, né? Então tem isso. O local é propício para a criação de matrinchã e tambaqui em sistema de tanque-rede, mais conhecido como gaiola. A estrutura e o espaço abrigam atualmente 76 tanques com tamanhos variados. O seu Oca escolheu essa parte do Rio Urubu, que tem uma paisagem magnífica, olha só. Tem ilhas espalhadas ao longo da calha do rio. E aqui é prático, porque a matrinchã, por exemplo, ela gosta no ambiente natural de água escura, fria e corrente. E aqui tem tudo que ela precisa. Só nessa época do ano de verão que ela precisa um pouco mais de cuidados, porque a água esquenta um pouco. Passa de 29, chega a 30, 32 graus. Quando na verdade ela tolera até 30 graus. Por isso que este é o local ideal para se criar peixe em sistema de tanque-rede. O piscicultor iniciou com estruturas medindo 3 metros de comprimento e largura e 2 de altura, de profundidade, e com capacidade de abrigar até 3.000 unidades de matrinchã. E ao longo dos 10 anos de experimentos, de observações e de acompanhamentos técnicos, Oca decidiu ousar e inovar. Construiu tanques com medidas bem maiores. Numa gaiola que nós temos aqui, que são as nossas maiores gaiolas, que são de 9 por 12, né?
ela comporta a mesma quantidade de peixes que é posto num tanque, por exemplo, de 100%, de 1 hectare, né? E assim, aqui nós temos ainda a vantagem da questão da qualidade da água, né? No tanque escavado, né, você tem que estar monitorando, tem que estar adubando, tem que estar fazendo toda uma correção, né? Aqui, como é no ambiente natural e nós não temos aqui o problema de poluição, né, então fica bem mais fácil, você não tem custo com isso, né? Então o monitoramento aqui é mais fácil. Aqui nós estamos num local estratégico, né, porque é um negócio bem interessante, é quando você instala uma estrutura dessa, né, resolve criar peixe num sistema aberto como esse, você tem algumas coisas que você tem que observar, né? A largura do rio, profundidade, correnteza, vizinhos, então isso tudo tem que ser levado em consideração. Este sistema de criação de peixe é uma ótima alternativa econômica para os piscicultores e aquicultores do Amazonas. O estado possui extensos e caudalosos mananciais de águas espalhados por sua vastidão hídrica. Os grandes empecilhos são a resistência de muitos possíveis investidores ao uso de novas tecnologias sustentáveis e a demora na liberação do licenciamento ambiental. O sistema de tanque-rede é mais um caminho para a geração de renda, emprego e arrecadação na Amazônia. No próximo bloco você vai conhecer a cidade sede do município de Caapiranga e também o cultivo do cará. Nesse bloco você vai conhecer o que significa a palavra Caapiranga, né? Também o que os moradores fazem para sobreviver e para viver. Os repórteres Jacques Salvaterra e Miro Tavares foram lá e conferiram e mostram para nós o que é Caapiranga. O município de Caapiranga está distante de Manaus 134 quilômetros em linha reta. Para chegar até a cidade, só de barco. Saindo de Manaus numa viagem que dura 12 horas. Ou indo de carro até Manacapuru e depois pegando um barco. De a jato, a viagem dura 2 horas. O nome Caapiranga é de origem tupi-guarani e significa caá, folha, piranga, vermelha, colorida ou ensanguentada. Ou seja, Caapiranga significa folha vermelha. A história de Caapiranga é ligada a Manacapuru. Pelo Decreto-Lei Estadual 176 de 1938, era subordinado ao município de Manacapuru. Em 1963, foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual número 7. Em 1964, pela Lei Estadual número 41, Caapiranga deixa de ser município e volta a fazer parte do município de Manacapuru. Foi novamente elevado a município pela Emenda Constitucional número 12, de 1981, e desmembrado dos municípios de Anuri e Manacapuru. A população de Caapiranga é estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 13.200 habitantes, de acordo com dados de 2020. A principal fonte da economia do município é a produção de cará. Caapiranga tem 350 produtores cadastrados na Secretaria de Produção Rural do município. Juntos, trabalham em mais de 1.000 hectares. O cultivo do cará tem base na agricultura familiar e gera emprego e renda para milhares de pessoas. A principal fonte de renda hoje dos nossos agricultores é o cará. Então o cará hoje ele é o nosso principal produto hoje da agricultura familiar, com uma renda muito significante. Ano passado tivemos uma produção boa de 160 mil toneladas aproximadamente. Esse ano a expectativa é de aumento de pelo menos 10% acima. E a gente está trabalhando, né? A gente está coletando todos os dados aqui que vai para Manaus de produção, nos barcos, nas propriedades.
E no final da safra nós vamos ter um número exato da quantidade do que se produz no município de Capiranga. Na propriedade do agricultor Claudionei Pereira, já foram colhidas 35 toneladas de cará. A produção é vendida toda para Manaus. Ele diz que a maior dificuldade é a falta de ramagem para o escoamento da produção e que o cará roxo é o mais procurado pelo consumidor. O cará roxo é um produto que onde a gente bota na feira ele é bem vendido, o cará branco não é. Tem a saída, mas é bem pouquinho. Hoje ele está aqui na cidade, está saindo 65. Até chegar na feira de Manaus é mais caro. Rapaz, ela está equivalente aí de 300 sacos ou mais, né? 60 quilos, 50, 55, é variado, dependendo do tamanho da saca. Porque tem saco que é grande, tem saco que é pequeno. Aí varia, né, o peso do cará. No momento agora o meu pedido seria um ramal, né? Um ramal aqui para nós, tanto para mim como meu pai, que também trabalha aí atrás. E os nossos vizinhos também aqui, que poderia também até... Isso, pelo ramal, né? Ao todo aqui, for fazer continha, dá mais de uns 15 aqui, rapidinho aqui. Só aqui, ó, aí os vizinhanças aí. E um ramal ajudava muito nós. O trabalho realizado pelos agricultores recebe o apoio técnico do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, IDAM, que incentiva o plantio consorciado de frutíferas para aumentar a renda dos produtores. A mecanização da agricultura é fundamental para os agricultores. Nós estamos em um plantio tradicional de cará aqui em Capiranga. A produtividade de um plantio como este é de até 170 sacos por hectare. Esta produtividade poderia aumentar 3 vezes se houvesse a mecanização. Mas, para o produtor rural conseguir mecanizar o campo, seria necessário ele conseguir a dispensa ambiental. Mas isso só seria possível se ele conseguisse o CAF, o Cadastro Ambiental Familiar, que é a maior dificuldade, pois o processo dura anos e muitas vezes ele não consegue financiamento para comprar os equipamentos que precisa. Hoje os produtores realmente eles têm uma grande dificuldade com relação ao transporte, né? Cada ano que passa fica mais distante os plantios. Então eu acredito que a única forma para a gente melhorar essa questão desse transporte é trabalhar com um sistema de mecanização. Mecanização, né, hoje nós temos um programa do governo do estado em que você faz o financiamento e você adquire esses benefícios através de empresas, que são chamadas de Procalcário e Promecanização. Para ajudar a aumentar a produtividade de cará e a reutilização de áreas degradadas, a Embrapa, em parceria com o IDAM e Prefeitura de Capiranga, está realizando uma pesquisa no município. Os detalhes dessa pesquisa você acompanha a seguir no Caminhos da Amazônia. Nós voltamos já. Os produtores rurais de Capiranga vivem praticamente do cultivo do cará. É uma batata muito consumida na região e no estado do Amazonas. E agora a Embrapa desenvolveu uma pesquisa para melhorar as variedades, para que elas sejam mais produtivas e que possam ser cultivadas nas áreas que tinham sido abandonadas, as áreas degradadas. A reportagem é de Miro Tavares e Jacques Salvaterra. Capiranga é conhecido como a terra do cará. Na cidade existe até um festival em homenagem à raiz, que é a principal fonte de renda do município. Do plantio do cará até a colheita são 9 meses. Capiranga é o maior produtor do estado. O alimento, que é rico em nutrientes, é antioxidante. Pode ter a produção duplicada graças a uma pesquisa realizada no município pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Amazônia Ocidental, em parceria com o IDAM e Prefeitura de Capiranga. A produtividade no município, então ela pode ir de 8 a 15. Os melhores plantios chegam próximo aí, né? Os plantios com os melhores resultados chegam próximo a 15 toneladas por hectare. Então a gente está aí pensando em pelo menos dobrar a produtividade com a mesma área de plantio. A propriedade onde está sendo realizada a pesquisa pertence ao agricultor Antônio Carlos Martins.
Ele tem 5 hectares plantados com macaxeira e cará. Deste total, 1,5 hectare é destinado à pesquisa. A colheita já começou, ele está otimista com os resultados. Porque se der certo um experimento desse aqui, vai sair com menos mão de obra para mim, né? Até porque é mecanizado. E aí já tira muito trabalho do tradicional nosso, né? E se der certo, mano, aí é trabalhar com esse tipo de produto aí. A pesquisa usa o sistema mecanizado. É realizada em 3 módulos e condução de ramas diferentes, com e sem adubação, e tamanho do cará semente usado no plantio que varia de 100 a 300 gramas. A primeira condução é a tradicional, onde a planta cresce espalhada no chão. A diferença é que em vez de cova, foram usadas leiras, que são montes de terra cobrindo o cará semente. A segunda é consorciada com macaxeira e recebeu adubo. A terceira é no sistema espaldeira, onde são usados arames e madeira semelhantes ao plantio de maracujá. Os adubos usados foram calcário, esterco de galinha e fósforo. Então a gente testa esses tratamentos tanto separadamente, por exemplo, tem um tratamento que é somente o plantio usando esterco, tem outro que é usando o esterco e o fósforo, tem outro que é o esterco, o fósforo e a calagem. Então depois a gente analisa esses resultados e verifica o custo-benefício, se vale a pena ou não eu utilizar essa adubação adicional com fósforo, qual que é a contribuição da calagem. E também temos o que a gente chama de tratamento controle. Uma dessas parcelas é o produtor no sistema de plantio dele. Aqui, por exemplo, né, acabamos de conversar com ele, ele usa o plantio sem nenhum tipo de corretivo de solo, ou sem adubo, sem esterco, sem calcário. Então nós também colocamos dentro da área experimental algumas parcelas da maneira como ele planta tradicionalmente. A área usada na pesquisa é de 0,5 hectare cada módulo. O engenheiro agrônomo da Embrapa Amazônia Ocidental, Antônio Sabino Neto, explica como está sendo desenvolvido o trabalho para obter melhores resultados. Estamos adotando algumas tecnologias como o emprego da mecanização agrícola, o preparo do solo, certo? Nós estamos fazendo um sistema que eles fazem aqui, um sistema de covão, e nós estamos fazendo em leiras, né? Uma tecnologia que a gente faz com um implemento que é um roto-encanteirador, que o implemento é um implemento agrícola, com a aplicação de alguns insumos. O esterco, né? O esterco de galinha, um corretivo que é o calcário e um dos elementos químicos que é o fósforo. Nós temos aqui 6 níveis de tratamentos. Tem o tratamento que é o T1, que é o testemunha. Esse, a única diferença, a única tecnologia nele, do emprego nele, é a mecanização, a leira que nós fizemos, mas sem uso de nenhum insumo. Ele tem 0 de esterco, 0 de calcário e 0 de fósforo. Agora, já tem os outros que tem um que é só com calcário, tem um outro que é só com esterco, tem um outro que é só com uma fonte de fósforo. E tem as combinações dos 3 elementos juntos, 2 elementos juntos e um, como eu falei. O tratamento que levou as 3 fontes de insumos, o calcário, o fósforo e o esterco, a produção aqui está numa média de 10 a 14 toneladas no sistema que eles plantam por hectare, que é um espaçamento com 2 metros. E nesse sistema nós estamos plantando 90 por 1,30 em leira, nós já alcançamos mais de 40 toneladas, para ser mais preciso, 42 toneladas. O agrônomo Sabino destaca que a pesquisa pode ajudar na reutilização de áreas degradadas. São áreas degradadas, são áreas consideradas já abandonadas, e aqui eles têm um sistema, ele apenas toca aquele método de sistema, derruba e queima, trabalha 1, 2 anos, já abandona e já vai para outro local. Quando o resultado da pesquisa for divulgado, o IDAM será o responsável por repassar as informações aos agricultores. Depois que nós tivermos esses resultados avaliados, né, estatisticamente, será novamente replicado essa tecnologia daqui em outros municípios que também possam ter o potencial com a cultura, como o município do Careiro da Várzea, o município do Manaquiri e também na capital do estado, né? Nós temos na cidade de Manaus, nós temos interesse em também implantarmos esse mesmo experimento ou até mesmo em áreas já de produtores rurais para uma avaliação definitiva, onde também nós estamos buscando obter coeficientes técnicos até para financiamento. A pesquisa pode trazer dias melhores com o aumento de renda para agricultores e familiares. A esperança é que a partir do ano que vem
o resultado já possa ser colocado em prática. E este foi mais um Caminhos da Amazônia, aqui no seu Amazonsat. E nós contamos com a sua audiência e você pode também nos assistir. Você que não conseguiu assistir no Amazonsat, você pode acompanhar nas nossas redes sociais. A gente volta no próximo programa.